Bem, a Copa passou e o país, o Brasil, volta à sua normalidade, entre aspas, em pleno ano de campanha eleitoral, eleições gerais praticamente, só ficam de fora prefeitos e vereadores. A sociedade volta a uma certa efervescência e o fato recente, mais marcante, que influenciou a nossa sociedade foi o fenômeno das manifestações ocorridas em junho de 2013. Algo que parecia muito improvável ocorreu. Ou seja, o Brasil acordou e durante um mês muito intenso chegamos de ter milhões de pessoas na rua. Todos nós, de uma certa forma, nos sentimos renovados em termos de esperança de que dali nasceria uma nova dinâmica capaz de apontar transformações positivas. Porém, hoje constatamos que desse processo restou nada mais nada menos do que recentemente, particularmente no estado do Rio de Janeiro, um juiz decreta a prisão de 23 pseudos anarquistas, terroristas, depredadores do patrimônio público, pessoas violentas que utilizaram de violência durante as manifestações, inclusive de uma forma até bastante meio que irônica. Algumas pessoas no inquérito policial foram presas preventivamente, porque elas poderiam desenvolver atividades que poderiam conter um nível de violência e, portanto, elas representavam risco para a sociedade. É triste isso, né, que a gente, depois de tudo aquilo, tudo se resume à prisão, investigações sofisticadas, gravações, a montagem de uma narrativa, como é moderno dizer hoje, que buscam caracterizar essas pessoas. Não, claro que somos totalmente contra qualquer ato de violência, seja de manifestante, seja de força do Estado, que aliás o Estado é muito mais violento do que qualquer manifestante. Até quem acompanha a vida nas favelas do Rio de Janeiro como eu, a gente sabe que isso é um estado endêmico, né? É um mal endêmico das forças de segurança que vem desde a época dos escravos, passou pela ditadura militar e persiste até hoje, e cresce cada vez mais essa tendência autoritária das forças de segurança. É triste isso, porque deveríamos ver um Estado de Direito se consolidando, a gente vê a exceção se consolidando. O caso desses garotos que foram levados para o Sumaré, um vídeo, isso se fosse numa Suíça, numa Espanha, numa França, numa Alemanha, numa Noruega, isso seria um caso de perda de mandato de governador, e se brincar até mesmo de presidente da República, primeiros ministros, etc. Aqui os casos se repetem, o secretário de segurança vai para a televisão e diz: não, esses policiais são maus policiais, são bandidos e não representam a corporação. Como não representam a corporação? São profissionais formados na escola,
de policiais do Rio de Janeiro, convive numa instituição em que se prega a violência contra os pobres, porque é só isso que a gente só vê isso, né? A gente não vê outra coisa. Se a gente visse outra coisa no dia a dia, nós poderíamos dizer que realmente é uma exceção, mas não é. Aí, a cada caso, o secretário vai lá e fala a mesma coisa. Os comandantes vão lá e dizem que não, isso aí nós coibimos, nós prendemos. Ora, mas a repetição disso é um negócio absurdo. Amarildo e esses garotos, aquela senhora que foi assassinada numa comunidade deliberadamente por policiais militares, e uma série de desvios que não cabe aqui também. A gente não vai corrigir isso, né, sem mudar o sistema, sem consolidar o Estado de Direito, sem consolidar a democracia, sem dar consequência ao que se iniciou em junho. Não serão black box que irão resgatar a democracia através de atos violentos também, mas não será a pura e simples repressão burra desse sistema judiciário do Rio de Janeiro, que acabou de criar agora uma mártir. O movimento não tinha uma mártir, criaram a tal da Sininho. Essa menina vai ser uma nova liderança no Brasil, não tenha dúvida nenhuma. Ela foi alçada a condição. Ela não tem mais como fugir de ser uma líder, porque foi martirizada pela mídia, que quando ocorreu a morte daquele jornalista lamentável, né, a mídia resolveu vingar do movimento, em vez de fazer o jornalismo investigativo, isento, condenar quem tiver que ser condenado. A mídia partiu para uma vingança. E, claro, a opinião pública acompanha. A mídia tem um poder muito forte, principalmente a mídia televisiva. As pessoas são muito mal informadas. O que é a informação que é coletada e passada de forma sistemática aos moldes de criminalizar o movimento, principalmente o movimento jovem, que mais consciente, é fatal. E, claro, o Poder Judiciário fazendo jogo político, né, que vem de cima, porque esse Poder Judiciário não tem autonomia para tomar essas posições que tem tomado. Tem tomado isso porque está recebendo orientação superiores, o que é triste, porque nós estamos entrando no Estado, na República Brasileira Bolivariana. Poder Judiciário nas mãos do Estado, do Poder Executivo. Poder Legislativo sob controle, inclusive o controle, pior controle, que é o controle da corrupção, da cooptação. Então, Legislativo e Judiciário cooptado pelo Poder Executivo. Faz tudo. Manda prender, manda... Ainda não estão mandando torturar, mas isso não vai demorar para acontecer. As mortes que acontecem aqui, de sequestro no Rio de Janeiro, esses garotos, aí já é consequência desse desmando. Até porque o governador já não tem mais controle sobre as ações dessas organizações que sofisticadas, instituições que têm tradição, já não obedecem mais a orientações do governador. O governador está ali, ele é conivente, ele muitas vezes nem sabe direito o que está ocorrendo, não tem política, não tem posição e não tem compromisso com a democracia, o que é pior de tudo, né? Então, essa questão dos black box, ela é um desvio, fica até desproporcional em relação à incipiência das nossas... A gente, em vez de incentivar a formação de lideranças políticas, né, que foi ceifado na época da ditadura militar, nós hoje em dia temos uma grande carência de liderança, porque na época da ditadura nós fomos reprimidos, então não se reproduziu, né, grandes lideranças, menos de Ulisses, Tancredo, alguns outros poucos, mas
o Lula, que seria o nosso grande herói, que eu ajudei a construir, nos decepciona. Nos decepciona. Não sou antipetista, mas a expectativa própria, o grande problema é esse. Houve o movimento de junho, as grandes massas na rua, e o governo liderado por Lula, né, principalmente o grande guru, não soube capitalizar isso, essa grande oportunidade de transformação. Ficaram paralisados. Houve uma proposta de uma constituinte exclusiva, que até não seria uma má ideia se não fosse fruto de um pensamento meio que bolivariano. Né? A constituinte exclusiva seria, sim, uma alternativa, na minha opinião, desde que bem discutida na sociedade, se buscasse um consenso em relação a isso. Agora, obviamente, prisioneira de lideranças como Renan Calheiros e outros, né? Sarney, etc., etc., foi anulada qualquer véspera da eleição e fragilizados, recuaram, não se fez nada. Agora sai uma lei aí tentando criar conselhos que nós sabemos que não atende, jamais vai incluir esse espectro de pessoas que foram para a rua, vai incluir o clientelismo dos sindicatos, da Comissão Pastoral da Terra, da CUT, dos movimentos organizados, liderados pelo PT e alguns poucos partidos aliados, como talvez o PCdoB. Mas é tudo isso partidarizado. Não se abre espaço para a sociedade civil, esse grande movimento que cresceu, que é partidário. Esse não tem voz. O que procuram agora é identificar esse movimento com os black box, simplesmente como se fosse a grande expressão de milhões de pessoas na rua. E pela pior forma possível, a forma da... Agora, no Brasil ainda não existe uma lei que caracteriza o crime de terrorismo. Agora estão inventando formas de transformar esses garotos, por mais errados que eles estejam, em terroristas. Mais errado ainda do que esses garotos é você querer transformá-los em terroristas perigosos. O Brasil não tem espaço para isso. Esses quebra-quebra de banco, esses black bloc, bastava uma política preventiva. É muito fácil controlar essa minoria que não tem expressão para fazer grandes transformações como querem fazer crer. Né? Vocês deveriam estar incentivando o debate sobre novas formas de representação popular, participação popular, agregar as grandes massas excluídas num modelo participativo. Aí exatamente o que nós vemos agora. Por exemplo, na ditadura militar se colocou os militantes de esquerda que foram presos, alguns até com formação em guerrilha em Cuba, na União Soviética, colocou junto com os presos comuns, junto com os bandidos traficantes. O que aconteceu? Nasceu o Comando Vermelho, nasceu o PCC, os jovens intelectualizados formados na esquerda transferiram seus conhecimentos para os bandidos que adquiriram essa tecnologia e consolidaram-se como facções fortes, né, que hoje comandam de dentro dos presídios, fora dos presídios, grandes movimentos ligados ao tráfico de drogas e uma série de outras modalidades de crime, extorsão, contrabando, roubo de carga, assalto a banco. Ou seja, o próprio Estado, naquela época, ele criou os caminhos para a criminalidade, que hoje é um problema que acabou caindo no nosso colo. Não. E a pior de tudo é que as formas de combater isso não existe uma política nacional de segurança. Não. Aqui no Rio de Janeiro criou-se essa marca, o PP, onde o governo do Estado acertou em algumas coisas e errou em muitas. E não sabe mais como corrigir esse rumo. Perdeu o rumo.
E é necessário uma reflexão profunda sobre isso. Ora, você coloca o policial jovem, formado, no meio de uma favela, onde ele tem que cumprir uma carga horária muito grande. Quando você foi lá, pacificou, foi criado um esforço muito grande, concentrou-se grandes esforços de tropa, de recursos, de armas. Claro, você afugentou a bandidagem que não ia enfrentar aquele aparato até com blindados, etc. Não tinha condição. Né? Mas quando você, essa força concentrada sai e fica aquele policialzinho ali, né? O PP ali, aquele sol ardente, tem que aguentar aquilo ali sem ter uma missão muito específica, porque o trabalho, 90% do tempo, o pessoal fica ali. Para fazer um lanche, circula ali pela comunidade, as crianças estão indo para a escola, vindo para o céu, os trabalhadores estão voltando do trabalho, indo para o trabalho, comércio funcionando, nenhum conflito para ele mediar, nada para ele reprimir, porque o tráfico de droga hoje é pulverizado, ele não tem condição de acompanhar todos os traficantes, pequenos, médios traficantes que se pulverizaram. Ele fica ali ocioso e sujeito a uma série de intempéries. E às vezes ele é obrigado a fazer alguma coisa. Ele vai procurar, de repente, apartar uma briga, ou perseguir um garoto que passou correndo e acaba matando alguém. Agora, a parte social que deveria haver, né? A parte de integração mesmo, a polícia de proximidade, essa não acontece. Isso você vê agora no Alemão, na Rocinha, é um conflito interminável. Não deveria estar acontecendo isso. Agora, por que acontece? Porque o modelo não foi bem pensado. Não foi bem pensado. Uma comunidade influenciada por uma cultura muito forte, propugnada, defendida e praticada pelo tráfico de droga. Vai mudar essa cultura da noite para o dia? Não vai. Para mudar, pode até mudar. Mas tem que existir uma aproximação com a população. E essa aproximação está sendo feita da pior maneira possível. Quando você leva um garoto lá para o Alto Sumaré e mata, essa notícia chega nas comunidades. Todo mundo espera que aqueles policiais do PP vão ter o mesmo comportamento que tiveram. Ninguém vai esperar que eles vão ter um comportamento melhor. Por quê? Até porque muitos exemplos que são dados no dia a dia da operação do PP é da repressão, é da perseguição, é o desrespeito, exatamente porque muitos desses policiais são das próprias comunidades, eles já têm aqueles vícios de tratar as pessoas da comunidade com desprezo, eles sabem que as pessoas são pobres, que não tem como reagir, que não tem a quem recorrer. A grande verdade é essa. Se acontece qualquer problema na comunidade, não adianta recorrer para tal da auditoria, para os órgãos de controle, não adianta ligar para a imprensa, não adianta ligar para o SAMU, não adianta. Simplesmente esses serviços não estão disponíveis. Saúde, educação, respeito aos direitos humanos, isso não está disponível. Esse é o problema. Você botou o PP para cuidar exclusivamente da questão da ocupação territorial pelo tráfico, resolveu em parte, e os demais problemas não foram resolvidos. Vai ver os valões que estão por aí, as doenças. Hoje em dia a tuberculose é quase endêmica em algumas comunidades pela falta de condições sanitárias, né? Muitas pessoas abandonadas, largadas, sem nenhuma assistência social, sem nenhuma assistência médica, um abandono. Então isso precisa ser corrigido. E o movimento de junho era uma oportunidade que foi perdida. Porque uns quiseram se aproveitar. Não conseguiram porque o movimento era um movimento que estava acima dos partidos, acima dos interesses de grupos específicos, que aos poucos tentaram recuperar espaço e meio que se apropriar. Mas tudo errado, foi feito de uma forma errada.
não houve uma abertura genuína para um amplo debate nacional sobre essa questão. Então, perdeu-se uma oportunidade. Ao criminalizar agora os líderes aí dos black box, alguns são, outros não são, não se sabe, porque não se dá o direito de investigar corretamente, simplesmente é uma armação, é uma coisa voluntariosa, uma coisa vindo de cima para baixo. Tanto é que isso ocorreu exatamente na véspera do jogo final da Copa, né? É muito suspeito isso. E os canais de diálogo foram perdidos, estão sendo perdidos. Os jovens não vão mais para a rua com medo. Será se só com medo dos black box? É claro que é com medo do conflito. Ninguém quer ir para a rua e estar sujeito a bomba de gás lacrimogênea, a bala de borracha, a cacetete. Nem todos estão dispostos a esse sacrifício. Naquele momento todos foram, muitos foram. Eu mesmo cheguei a ser submetido a bala de borracha, sem ter nem nada a ver com a violência. Era uma reação policial desproporcional, bomba para lá, bomba para cá, carro para lá, moto para cá. Cercavam-se as pessoas, sendo elas culpadas ou não culpadas, participando ou não participando daquela manifestação, estando simplesmente na rua para tomar uma cerveja num bar da Lapa, como eu estava, e fui cercado, me senti cerceado nos meus direitos, claro. Posso concordar com isso, né? Então, se perdeu, mais uma vez repito, e é necessário que se reconstrua pontes. Essas pontes foram dinamitadas, muitas foram dinamitadas pelo PT, pelo governo federal, outras foram dinamitadas pelas forças reacionárias, força conservadora do Congresso Nacional, lideradas pelo seu Renan Calheiros e Companhia Limitada. Outras foram dinamitadas por interesses locais, como no Rio de Janeiro, essa pseudo-política de pacificação que já brigam entre si, que já não encontram nem harmonia. Daqui a pouco vamos ter policiais contra policiais, porque não tem mais quem combater, né? A população pobre já está oprimida, essa já não tem mais, não vale mais a pena, não rende mais, vamos dizer assim, medalhas, né? Você matar pobre, prender pobre, isso já não está mais rendendo. Antigamente rendia. A história de bandido bom, bandido morto, isso aí já está meio que desgastado. Daqui a pouco vai ser policial contra policial. Colocaram o exército lá na Maré, uns garotos, né, sem maturidade, um aparato bélico enorme, custando o olho da cara. Ora, é uma exposição desnecessária para nossas Forças Armadas. Teríamos missões mais nobres para os nossos oficiais formados em academia, ficar ali servindo de polícia de terceira categoria. Isso é uma brincadeira que eu não entendo como é que a liderança das Forças Armadas aceita como se isso fosse uma nobre missão. Não é uma nobre missão, é uma missão corriqueira, desproporcional, aquele aparato, tanque de guerra no meio daquelas comunidades, as crianças passando. É uma coisa meio... parece coisa de guerra, de faixa de Gaza. É uma coisa meio estranha, muito estranho isso. E não são esses caminhos que vão levar a resultados dessas manifestações de junho. Nos resta fazer críticas, esperar que a gente não seja preso por isso, porque nosso país está chegando a esse ponto em que expressar opinião passa a ser perigoso. Muitas pessoas estão sofrendo perseguições por expressar opinião. Agora, se a gente não expressar opinião, a tendência é piorar, né? E o Estado de Direito vai sendo cada vez mais dilapidado, para chegar a uma ditadura é um pulo. Basta aumentar o grau de conflito, né? Como aconteceu em 64, vai aparecer logo uma passeata aí da tradição família e propriedade,
E os militares vão ser levados ao poder mesmo, porque não tem outra instituição que tenha capacidade organizativa para substituir um governo civil. Não será o Congresso Nacional que vai governar o país, nem esse judiciário, que agora, sem Joaquim Barbosa, nós já vivemos a República Bolivariana Brasileira, né? Ou seja, um Supremo Tribunal Federal, com 2 ou 3 exceções, totalmente submisso ao poder de Dilma e Lula, um Congresso Nacional cooptado. E agora esses conselhos sociais que vêm para fechar com chave de ouro. Então, vai depender muito dessa eleição agora presidencial e da postura dos outros candidatos, se eles vão conseguir também sintonizar, né, encontrar uma sintonia com o movimento de junho, que é o único movimento autêntico e com força, que demonstrou força na sociedade, capaz de inspirar transformações verdadeiras, que tenham raízes na sociedade brasileira. Antes disso, só mesmo o movimento da redemocratização que teve esse peso. Junho equivale a basicamente aquela passeata dos 100 mil em 1968, 46 anos atrás. Cabe a nós, dessa geração aqui que viveu aquela época, relembrar que das ruas é que podem sair os caminhos para que a gente construa um futuro para esse país que hoje está sem futuro.